Que a graça e a paz do Senhor continue abundante sobre as nossas vidas, amém? Quero convidar você para ficar de pé, por favor, mais uma vez. Nós temos aqui um pedido especial de oração pelo esposo da enfermeira Lacimar, pelo Andrei, que está internado no Cacemes, junto com centenas de outras pessoas internadas em Campo Grande, por causa dessa praga chamada Covid-19. Então nós, como igreja, vamos orar pela vida do Andrei, que é colega de trabalho de um irmão que congrega conosco também na área da saúde. Então nós vamos levantar um clamor pela nossa nação. E eu quero lembrar você que a Bíblia não erra nunca. A Bíblia diz: sujeite-se a toda autoridade. E eu insisto em dizer que se a autoridade eleita pelo povo pudesse ter instituído no país que ele governa o medicamento que está sendo anunciado desde o começo, não estariam morrendo milhares de pessoas. E isso não tem a ver com política, isso tem a ver com autoridade. Algumas cidades na nossa nação têm sido livradas desta praga graças à ação corajosa de algumas pessoas na sua cidade que trabalham na área médica e ocupam também posição de autoridade governamental. Então, se o presidente da República pudesse ser quem ele foi eleito para ser, nosso país não estaria perdendo tanta gente. Quem está me entendendo, dê um sinal. Então, levante uma de suas mãos junto comigo. Vamos orar a Deus. Pai, nós não temos como passar como se não estivéssemos nessa terra. E tudo que acontece aqui, de uma maneira ou de outra, chega até a nossa tenda, chega até a nossa casa. De uma maneira ou de outra, Pai, nos assedia, nos afronta, nos confronta. E nós, como teus filhos, como povo que crê que foi deixado na terra para refrear as obras das trevas, pelos méritos e no nome de Jesus Cristo de Nazaré, de mãos levantadas, nós clamamos pela vida do Andrei e pela vida de tantas outras pessoas que estão nos hospitais de Campo Grande, num estado de saúde terrível, do qual o Senhor tem nos guardado até aqui, e nós suplicamos que continue nos guardando, guardando especialmente nossos pais, nossos avós, nossos tios, as pessoas de mais idade, que têm muito mais probabilidade de serem consumados com essa praga. Opera, Pai, na vida do Andrei, opera na vida, ó Deus, de pessoas que creem que o Senhor pode fazer alguma coisa nessa área. E no nome de Jesus ainda, não como seres, ó Deus, tomados por ideologias ou partidos, mas como cristãos e obedecendo a Tua palavra, de mãos levantadas, nós clamamos pelas autoridades da nossa nação, pelos vereadores, pelos prefeitos, pelos deputados estaduais, pelos deputados federais, pelos governadores, pelos senadores, ó Deus, pelos ministros e pelo presidente da República. Opera, Pai, na nossa nação, de modo que o pai da mentira seja destronado, a corrupção dê lugar à equidade, e o Brasil como nação, ó Pai, reaja de um modo inexplicável, como resposta do Senhor ao clamor da Tua igreja. É a minha oração junto com o Teu povo, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, e quem concorda diga amém. Aleluia. Sente-se, por favor. Muitas mortes poderiam ser evitadas. Isso não tem a ver com opinião, isso tem a ver com constatação de lugares onde aquilo que estava avassalando o mundo todo não tem tido tanta força, graças à coragem de alguns que ousam obedecer. Mas louvado seja Deus por isso. Eu quero, antes de começar a ministrar, desafiar o pastor Marcelo a, na terça-feira, vir pregar essa palavra de saudação. Nas 7 mensagens que ouvimos até agora, 6 mensagens, hoje a 7ª,
Sempre no final, o Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Nós não tivemos uma palavra de saudação, nós tivemos um desenho, não é? Um desenho muito bem claro da nossa vida nesse momento terrível pandêmico e também do que pode ser a nossa vida cristã. E é curioso poder sentir que há pessoas nesse ambiente que estão aqui nesta manhã por obrigação. Mas bendito é o pai e bendita é a mãe, que tendo ainda poder sobre os seus filhos, os trazem, ainda que obrigados, para a casa de oração. Porque a comida, ainda que consumida a contragosto, ela vai ser digerida e os nutrientes serão absorvidos pelo corpo. E eu quero desafiar o pastor Marcelo a pregar terça-feira. Essa palavra que foi dita aqui rapidamente como palavra de saudação. Um desenho do cuidado que você e eu deveríamos ter com a nossa vida espiritual. Jesus disse que nós deveríamos temer quem pode matar, não quem pode matar o corpo, mas quem pode lançar tanta alma quanto o corpo no fogo do inferno. E essa pessoa, que é amor, é a única que deveria ser temida sobre a terra. Mas como eu não canso de dizer, e algumas pessoas ficam escandalizadas, Deus não é um velho babaca. Deus não é um velho babaca. Jesus não é carente de crente. Nós é que somos desesperadamente necessitados dele. E é preciso acordar, porque quem não acordar, estou falando com a igreja, né? Os mundanos já estão nessa situação, esperando a manifestação dos filhos. Quem não acordar, como Jesus disse para uma de suas igrejas, vai ter a aparência de quem está vivo, mas na verdade está morto. Que Deus me livre, que Deus te livre, que Deus nos livre, e só não enxerga quem não quer, que os segundos finais estão chegando sobre a face da terra. Nesta manhã, graças a Deus, é uma palavra abençoada. As outras não eram, mas duras demais. Essa é um bálsamo. Mas todo bálsamo é precedido por um preço a ser pago. É absurdamente maravilhoso constatar que a Bíblia, de fio a pavio, conscientiza o ser humano da realidade da vida. Eu costumo dizer que até a coisa mais maravilhosa que Deus deixou para o ser humano dá trabalho. A coisa mais maravilhosa que Deus deixou para o ser humano é o esposo relacionar-se sexualmente com a sua esposa. O único lugar onde o Criador permite que haja prática sexual, não só para a procriação, é dentro do casamento. Mas depois de todo aquele momento assombrosamente maravilhoso, o final é trabalhoso. Quem não quiser ficar assado, quem não quiser ficar mal cheiroso, precisa levantar-se e banhar-se. Até aquilo que é a coisa mais maravilhosa que Deus deixou dá trabalho. Agora imagine se vai existir nessa terra vida cristã só de maravilhas. Isso é um engano. A Bíblia não mostra isso em momento nenhum. A Bíblia mostra em todo o tempo o povo de Deus vivendo em abundância, embora e apesar das adversidades. Isso é possível, porque a Bíblia ensina que vida e abundância depende do reino de Deus estar instaurado dentro de mim. E nesta manhã, temos a felicidade de falar sobre Filadélfia. A igreja derrotada na terra, mas aprovada no céu. E eu quero começar pedindo a sua ajuda. Pergunte aí para o seu vizinho, onde você está aprovado? Na terra ou no céu? E eu te garanto que não dá para estar aprovado nos dois lugares. Você pode ser bem-sucedido em todas as áreas na terra, mas não dá para ser queridinho na terra
e ser aprovado no céu. Jesus não foi queridinho na terra, embora só tivesse feito o bem, só ensinou a fazer o bem. As multidões o perseguiam atrás daquilo que ele podia oferecer, mas ao mesmo tempo os religiosos e os poderosos tinham medo da maneira como ele ensinava e da multidão que ele atraía para si. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, e o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. O apóstolo Lucas, essa música é de um padre. E os salmos são de quem? A maioria deles. De um adúltero, assassino, chamado Davi. Jesus disse que tem muita gente que nós achamos que não vão estar, que vão estar. E tem muita gente que nós achamos que vão estar, que não vão estar. Se o padre tem mais do que o que devia ter com a Maria, é problema dele. Mas que Deus usa ele também, usa. Quem está me entendendo? As pessoas que mais atrapalharam Jesus, os religiosos, os que achavam que era só eles que tinham a visão correta, só eles que estavam certos. Quem se acha certo pode ter certeza que já está todo errado, porque bom só existiu um, e o nome dele era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. Qual é a sua fama? As pessoas te procuram para quê? Você já tem anticorpos? Se tirar o seu sangue, dá para fazer vacina? Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre ninguém consegue fechar, e o que ele fecha ninguém consegue abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedecestes a minha palavra e não negastes o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Poderoso Deus, muito obrigado, porque o Senhor deu para o ser humano a liberdade para escolher em quem crer e como viver. Muito obrigado porque a tua palavra é claríssima, e o resultado final da vida de cada um de nós, somos nós mesmos que determinamos
diante da resposta que damos à tua oferta de um tão grandioso amor. Eu te glorifico nesta manhã, por cada filho e filha, corajoso e corajosa, que veio adorar ao Senhor nesta casa de oração, e adorar também ouvindo a pregação da tua palavra. Deus Altíssimo, leva os nossos sentidos cativos ao trono da tua glória, e dá que a tua palavra produza nas nossas vidas aquilo que está no teu coração. Ilumina, Deus, os olhos dos nossos corações, dá-nos plena revelação, plenitude de poder para entender, compreender, guardar no coração e praticar no dia a dia, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós podemos começar dizendo que, de fato, a visão de Deus não se alinha à nossa visão. Deus, de fato e de verdade, enxerga muito diferente de mim e muito diferente de você. Se Deus enxergasse como eu enxergo ou como você enxerga, certamente eu não poderia estar aqui pregando e nem você poderia estar aí ouvindo. Porque nós somos preconceituosos, legalistas e apressados em sentenciar o outro. E quanto a isso não há exceção. Misericórdia não faz parte da minha essência nem da sua naturalmente. Misericórdia só se manifesta pelo poder da vacina poderosa chamada Espírito Santo de Deus. Só pelo Espírito Santo é possível ter misericórdia. E daí a diferença tão gritante, tão discrepante entre o Deus Criador e as criaturas criadas à sua imagem, à sua semelhança. Quando o nosso ponto de vista enxerga a derrota, Deus, a partir de sua onisciência, enxerga o triunfo, enxerga a vitória. Onde eu enxergo que não tem nada que presta, é dali que Deus vê que pode sair exatamente o que Ele precisa. E quem presta é quem está pronto, disposto e disponível para fazer a vontade de Deus. Nós podemos fazer muitas coisas, mas não está fazendo a vontade de Deus. Você pode estar fazendo pouca coisa aos olhos das pessoas, mas está fazendo a vontade de Deus. E quando você e eu fazemos a vontade de Deus, nós estamos num lugar então bom, agradável e perfeito. Ainda que esse lugar seja uma fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Quando estamos no centro da vontade de Deus, a matemática deixa de ser exata. Porque a vontade de Deus é lugar de milagres. A minha visão é limitada, a sua visão é limitada, mas Deus não enxerga pelas vistas. Deus enxerga segundo a sua onisciência, a sua capacidade de sondar o insondável. E essa cidade, ou essa igreja da cidade de Filadélfia, era uma das cidades mais privilegiadas daqueles dias. A sua localização geográfica era excelente. Ela era uma cidade-trevo que balizava, que ordenava o acesso a várias outras cidades da Ásia Menor. Então, Filadélfia é uma cidade tida como de muita importância. Ela foi fundada mais ou menos 100 anos antes de Cristo, por um rei da cidade de Pérgamo chamado Átalo II. E esse rei não tinha herdeiros, não tinha filhos. Então, para homenagear o seu irmão, ele dá um nome para aquela cidade de amor de irmão. Filadélfia significa amor fraternal. A cidade do amor fraternal. E essa cidade não só tinha nome de fraternidade, ela também tinha fama de cidade hospitaleira. Aliás, ela era um lugar de passagem, como eu já disse. E o seu povo era reconhecidamente um povo amável. Sabe aquelas pessoas que gostam de receber alguém em casa, e ainda que não tenha tanta coisa, que ainda que seja o último café, ela coloca água no fogo e pó no coador, e serve o último café para o forasteiro que está por ali? Assim era a cidade de Filadélfia. Era a cidade inteira?
Não. Você já ouviu falar que toda família tem uma ovelha negra? Quem já ouviu falar isso? Quem aqui já foi a ovelha negra da família? Olha, meu Deus. O maravilhoso é que já foi, não é mais. Agora é a ovelha de Jesus Cristo. Como toda cidade, como toda família, como toda profissão, como todo lugar tem suas ovelhas negras, Filadélfia, a cidade do amor fraternal, não era diferente. E até o primeiro século da era cristã, essa cidade de nome tão lindo, amor fraternal, teve seu nome mudado pelo menos 3 vezes. Sabe, isso é importante para entender, como eu venho dizendo domingo após domingo, o porquê do linguajar que Jesus usa para aquele povo. E assim como as 5 cartas anteriores, às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes, a carta enviada à igreja de Filadélfia foi também contextualizada a história e a realidade daquele povo. Me ajude, por favor, mais uma vez. Diga para o seu vizinho: Jesus não trata você como ele me trata. Você ele trata de um jeito, e ele trata de outro, porque você é um e eu sou outro. Será que você poderia me respeitar assim? Nós nos esforçamos para ficar parecidos com Jesus, e uma das características principais que eu creio que deveríamos desenvolver é essa de respeitar o outro. Essa coisa de parar de ficar se intrometendo na vida do outro, de querer que o outro seja que nem você na área que você já é, alguma coisa que presta. Porque geralmente nós nos comparamos com os outros naquilo que nós já somos bons, né? Naquilo que nós somos mais ou menos, nós não queremos nem que as pessoas saibam, muito menos compará-las conosco. Jesus trata a cada um na sua individualidade, na sua personalidade. Embora a palavra dele seja para todos, o tratamento dele é personalizado. Oh, glória! E Jesus não tem preguiça não, viu, irmãos? A Bíblia diz que a obra que ele começa, ele completa. Jesus só não completa a obra quando aquele que está sendo trabalhado pelas suas mãos coloca uma placa na testa e outra no peito, dizendo interditado. Aí ele para, porque ele é obediente. Por isso que tem muito crente, mesmo que vacinado, vive contaminado, porque fala para o Espírito Santo interditado. Mas, embora Jesus Cristo falasse por parábolas, seus ouvintes podiam compreendê-lo claramente. E no versículo 13, Jesus diz: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então essa palavra não era uma palavra enigmática, era uma palavra revelada. E aí, como eu já comecei fervendo, vou continuar quente. Quem é que não sabe que prática sexual fora do casamento é prostituição? Quem não sabe? Quem não sabe? Todo mundo sabe. Mas até dentro da igreja de Cristo, tem pessoas que insistem em viver assim e acham que isso não vai dar em problema nenhum. Então, mesmo a palavra sendo claramente revelada, se não houver uma decisão interior de praticá-la, essa palavra poderosa não pode fazer nada na minha vida. Meu irmão, não se preocupe em se tornar doutor da palavra, explicador da palavra, se ocupe em tornar-se praticante. Mas se lembre que quem quiser viver piedosamente será perseguido. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Vamos começar falando sobre as promessas de Cristo para aquela igreja. A igreja
do amor fraternal. A igreja da cidade do amor fraternal. Olha que coisa tremenda, versículo 12: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Jesus faz aqui algumas promessas, nesse versículo 12 e nesses 6 versículos. Ele fala que ele abre uma porta que ninguém fecha, e ele fala que ele vai dar um nome eterno, e ele fala que vai dar uma coluna eterna. As pessoas importantes daquela época eram homenageadas com colunas de sustentações nas edificações importantes da cidade. Aquilo que sustentava o prédio, as colunas que sustentavam o prédio, algumas então eram gravadas nela o nome daquela pessoa importante. Porém, nós falamos na semana passada que a cidade de Sardes foi abalada por um grande terremoto. E se você olhar no mapa bíblico, essas 7 igrejas estavam uma pertinho da outra, a distância de poucos quilômetros. Então, se o terremoto atingiu uma delas, significa que atingiu todas. E essa ainda era premiada pela visita, de vez em quando, de lavas vulcânicas. Então, as colunas que tinham naquela cidade, volta e meia, iam todas para o chão. E aí, aquele nome gravado naquela coluna, aquela reputação tão importante, dava em Cacareco, Montulho. Filadélfia foi várias vezes vítima de tremores de terra, que não deixava pedra sob pedra. E a coisa mais disputada sobre a face da terra é o status quo, a reputação, a fama dos homens entre os homens. E naquela cidade do amor fraternal não era diferente, é como é em Campo Grande, em Fátima do Sul, em Naviraí, na Vila Juti. Quem já ouviu falar na Vila Juti? No tempo que eu fui lá tinha só areia. Mas por menor que seja a cidade, onde tem gente querendo fama. Todos nós queremos um pouco de fama. E certamente naquela cidade, os crentes também ficavam admirados naqueles nomes bonitos, naquelas edificações lindas, naquelas colunas de grande volúpia, de grande ostentação de força, mas que na primeira tremidinha de terra, caía tudo. Jesus promete para o povo fiel daquela igreja, que ele iria colocar o nome deles e fazê-los coluna no santuário do Deus Altíssimo. Você acredita nisso? Você sabia que a grande ocupação do império das trevas, do sistema mundano, não é nos impedir de crer, mas é nos impedir de acreditar nas promessas de Deus. Jesus promete para aquele povo uma coluna, para que eles então deixassem de olhar para a coluna da terra e visualizassem a coluna do céu. Jesus estava falando para aquele povo: o que você pode receber na terra, além de passageiro, pode cair antes do tempo se vier um terremoto. Mas se você permanecer fiel na minha presença, eu vou levantar para você uma coluna na cidade do meu Deus, no santuário do meu Deus. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. O povo de Filadélfia estava acostumado a ver coluna sendo levantada e coluna sendo derrubada, coluna sendo levantada e coluna sendo derrubada. Você já teve alguém, algum amigo, que te amou demais e você achava que aquela amizade fosse inquebrável? Quem já teve um amigo assim? Aí de repente o amigo ficou chateado por você, porque você esqueceu do dia do aniversário dele, porque você não pôde prestar um socorro quando ele mais precisou,
ou por um mal entendido que aconteceu e você não teve como explicar, e a pessoa deixou de ser seu amigo ou sua amiga? Quem aqui já passou isso? Nós devemos sim ter amigos na terra, mas o nosso principal amigo deve ser aquele que jamais nos rejeitará, jamais nos abandonará, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o mais fiel e o melhor dos amigos. Posso ouvir um amém? Então o Senhor diz para aquele povo: olha, continuem fiéis, e eu vou fazer de vocês uma coluna, não aqui na terra, na cidade do amor fraternal, mas no templo do meu Deus, na Jerusalém celestial. E cada vez, amados, que o terremoto vinha, cada vez que essa cidade, como eu disse antes, mudou de nome pelo menos 3 vezes, mudava o seu nome, seus cidadãos eram obrigados a ter novas nominações. Cada vez que alguém mudava de nome, cada vez que a cidade mudava de nome, Lucas de Filadélfia, Lucas de Cesareia, Lucas de isso, Lucas daquilo, quem está me entendendo? Aí Jesus diz para aquele povo: eu vou dar para vocês um novo nome, e esse nome será eterno. E esse novo nome, ele não vem do seu pai nem da sua mãe, ele não vem do seu rei e nem do prefeito da cidade, esse nome não vem do irmão do rei, esse nome vem do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Essa é a promessa para a sua vida. Quando você crê no que a palavra diz, não tem problema se o seu sobrenome for da Silva. É verdade, porque da Silva tem de tudo, tem rei, campeão de Fórmula 1 e muito bandido. Aliás, o maior ladrão do mundo é da Silva. E eu também sou da Silva, mas pouco me importa, porque eu creio nas promessas do Senhor, e eu vou receber um novo nome, e eu tenho certeza que não é da Silva, e nem Marcondes. E é interessante, até os irmãos, quando vão colocar o nome da gente, esquecem da Silva, coloca só Marcondes. Jesus estava dizendo para aquele povo: seja fiel, guarda a palavra, você vai receber um novo nome. Todas as coisas serão novas para você, se você insistir em viver na terra em novidade de vida. Jesus vai além. Jesus diz que além de eles receberem um novo nome, o nome da cidade de Deus, da Nova Jerusalém, Ele ainda escreveria neles o nome dEle. Jesus estava dizendo para a igreja fiel de Filadélfia que eles receberiam em alto relevo, estampado neles, o nome dEle. Em Atos 2:21 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o nome do Senhor garante salvação. Em Atos 3:16 diz que pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que aqui vedes e bem conhece. Sim, a fé que vem por meio do nome de Jesus deu a este agora a saúde perfeita. Como todos podem observar, o nome de Jesus garante milagres. Em Filipenses 2:9 diz: por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus está dizendo: eu vou colocar o meu nome sobre você, e você terá uma autoridade que nem o maior dos imperadores teve sobre a face da terra. Você crê nisso? Isso não é só para o novo céu, para a nova terra, isso começa aqui. A Bíblia diz que onde chega aquele que tem sobre si a marca da promessa, que tem a vacina chamada Espírito Santo, que veio para presentificar Jesus Cristo, onde essa pessoa chega, as trevas têm que sair. E é nesse nome que hoje os milagres acontecem.
É nesse nome que hoje as trevas dão lugar à luz maravilhosa de Jesus Cristo de Nazaré. É nesse nome que se pode usufruir da paz que excede todo entendimento. Essa paz é real, irmãos. Essa paz é verdadeira. Eu vivo essa paz. Porque quem prometeu que ia dar é fiel para cumprir, e o estoque dele não se esgota nunca. Jesus promete uma coluna eterna, um nome eterno e uma porta que ninguém pode fechar. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. E essa porta que Jesus Cristo abriu para a igreja de Filadélfia não foram as portas dos tesouros e riquezas terrenas, mas sim a porta da maior riqueza e do maior tesouro que o ser humano pode possuir, a porta da salvação. Porque os reinos deste mundo, Satanás também pode dar. Aliás, ele ofereceu para Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O diabo é mentiroso, usurpador, e ele promete dar o que não pertence a ele, mas que está nas mãos dele, porque o ser humano passou para ele a autoridade dada para aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus disse para aquela igreja que tinha pouca força: fique tranquilo, você não tem uma posição de status social, você não é uma igreja que chama tanta atenção do povo, mas você guardou a minha palavra, e porque você guardou a minha palavra, eu vou manter a porta da salvação aberta através de você. E quando a porta da salvação está aberta através da sua vida e da minha vida, não apenas pessoas se salvarão, mas nós continuaremos vivendo como salvos. Porque quando a porta da salvação se fecha para a minha conduta e eu não sou canal de salvação, eu também lanço fora aquilo que recebi gratuitamente de Deus, vivendo como as virgens nécias. 5 prudentes que tinham azeite nas suas lamparinas e 5 imprudentes. O cristão que deixa de ser porta da salvação, ele passa a ser casa mortuária. Sabe o que é um cristão casa mortuária? Sabe tudo, explica tudo, critica tudo, mas não produz fruto nenhum. E aquela igreja de Filadélfia era uma igreja fraca para o mundo, para a sociedade, mas ela era forte na presença do seu Deus, porque ela guardava a palavra, ela zelava pelo nome do seu Deus, ela tinha como maior importância da sua vida agradar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Jesus Cristo de Nazaré pode não apenas abrir portas, Ele pode criar portas onde não tem parede. E Ele faz isso para quem Ele quiser, quando Ele quiser, a hora que Ele quiser, e não apenas na salvação, porque Ele pode todas as coisas. Mas o crente manco, ele quer defender que o que importa é só a salvação. Se só a salvação importasse, a Bíblia não teria registrado que Ele promete dar a comida, dar roupa, dar aquilo que nós precisamos para viver na terra. Mas o mais importante, que o ser humano não deveria trocar por comida, por roupa, por casa, por carro e por fama nenhuma, é a salvação. Porque a salvação não pode ser comprada com nada daquilo que qualquer pagão pode conquistar. Jesus disse que a porta que Ele abre
ninguém pode fechar. Ele pode abrir portas em todas as áreas da nossa existência, porque para Deus não há impossíveis. Mas a porta que só Jesus Cristo pode abrir, e fora esta que ele abrira para a igreja de Filadélfia, fora a porta da salvação. Sabe por que você não foi arrebatado quando foi batizado nas águas em cumprimento às Escrituras Sagradas? Porque a partir daquele momento você se tornou uma porta para a salvação. A partir daquele momento você é oficialmente uma testemunha daquilo que Jesus veio fazer. Você é um missionário, uma missionária, um mensageiro de Deus sobre a face da terra. Posso ouvir um amém? E a igreja de Filadélfia vivia isso. Porque quando eu guardo a palavra, eu posso anunciar. Quando eu guardo o nome, eu posso proclamar o nome. Jesus promete abrir uma porta que ninguém pode fechar, dar um novo nome que ninguém pode mudar, e uma coluna eterna que ninguém pode derrubar. Agora, o que o povo da igreja de Filadélfia precisava fazer para garantir o seu status de igreja aprovada? Derrotada na terra, mas aprovada no céu. O que aquela igreja precisava continuar a praticar, continuar a viver, para continuar garantindo o seu status de igreja aprovada aos olhos do Deus exigente, que ninguém nunca viu, que não faz questão de aparecer para ninguém, e que exige que o relacionamento com Ele seja por uma fé fervorosa, não duvidosa, uma fé constante. Está chovendo, eu estou crendo. Está um sol escaldante, eu estou crendo. Tem comida para comer, eu estou crendo. Está faltando comida, eu estou crendo. Estão me apedrejando, eu estou crendo. Estão me aplaudindo, eu estou crendo. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus diz no versículo 11: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O primeiro conselho de Jesus para que aquela igreja continuasse sendo uma igreja aprovada era conservar o que ela já tinha. E aí de novo, a tua palavra escondi, aonde? Guardada no meu coração, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Se você não fala da palavra, é porque o seu coração não está cheio dela. Se ela não permeia os seus assuntos, o seu modo de vida, os seus pensamentos, é porque você não está cheio dela. Conserva o que tens, continue sendo fiel, não pare. Jesus aconselha o povo de Filadélfia a não dizer: tá bom, já fiz tudo que eu devia fazer, aleluia, já está registrado no livro, agora vou descansar. Jesus Cristo aconselha o povo de Filadélfia a não parar, a continuar, a ir além, a prosseguir em fidelidade, meio em tanto as tantas oposições. Cantamos hoje, não cantamos? Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. A maioria dos crentes querem mais intimidade só para dormir melhor, para ganhar mais dinheiro, para não ter provação, para não ter problema, para não ter dificuldade, mas mais intimidade com Deus significa mais serviço, significa mais oposição, significa mais gente se contrapondo a você. É o contrário. Quanto mais intimidade você tiver, mais Ele vai colocar você para trabalhar. Quanto mais você abençoar pessoas, mais pessoas vão te criticar. Assim vivia essa igreja que só ganhou elogio. Uma igreja viva. Uma igreja despreocupada com o status terreno,
mas ocupada em ser aprovada no céu, em ter uma coluna na Nova Jerusalém. Agora, eu estou dizendo que você deve andar como um maltrapilho? De qualquer jeito? Jamais. Nenhum filho de Deus deve ser motivo de escárnio, de vergonha, de repreensão sobre a terra. Todos nós devemos viver irrepreensivamente diante dos homens, mas primeiro diante de Deus. Não dê ouvidos para aquelas vozes que dizem para você: você já fez a sua parte, melhor você dar um tempo, deixa esse trabalho para outro. Não é o que Jesus diz. Jesus diz: continue, conserve, vá além, faça mais, faça melhor, porque quem para de servir não serve para viver. Sempre tem uma sinagoga de Satanás do seu lado, soprando no seu ouvido, e esse pode ser o seu irmão mais querido, pode ser a pessoa com quem você mais convive. Essa pessoa pode ser sinagoga de Satanás, ou quem sabe você possa estar sendo sinagoga de Satanás numa igreja viva. As pessoas que se relacionam com você, elas oram mais, elas amam mais a Deus, elas repartem mais, elas fazem mais para a glória de Deus? Ou quem se encosta de você vira Adá e Adadá e se especializa em acusar? A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos irmãos. E lá nessa igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, tinha alguns que eram sinagoga de Satanás. Ou seja, nunca existiu e nunca vai existir igreja perfeita. Eu é que vou determinar que tipo de igreja eu sou. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia ou Laodiceia, que se Jesus não voltar é a que nós vamos falar domingo que vem. A igreja que não recebe nenhum elogio. Não dê ouvidos para vozes que dizem: você já fez a sua parte, melhor dar um tempo, deixa esse trabalho para outro. Essa não é a voz do Espírito Santo, essa é a voz da serpente. Eu não conheço ninguém parado que cresce. Por isso que tem gente que se aposenta e volta a trabalhar, porque começa a pirar o cabeção. Por isso que o pastor Marcelo falou: 31 de julho, sai do exército natural para trabalhar no exército celestial. Aleluia! Já falou aqui, foi gravado, pastor. Nós já vamos arrumar uma sala para você aqui na SEAC. No reino de Deus, irmãos, não tem aposentadoria, não. Quando fiz tudo que devia fazer, não fiz mais do que obrigação. Então a aposentadoria não chega para cristão. Eu conheço um tantão de pastores que se aposentaram. Não pregam mais, não congregam mais, porque nunca foram genuínos e verdadeiros. Como é que quem passa a vida inteira pregando, congregando, depois que não é mais sustentado pela igreja, para de congregar, para de pregar? Não consigo entender. Eu não prego por profissão, eu prego por vocação, fui chamado para isso. Tem uma moça que ficou brava comigo e não conversa mais comigo, porque ela estava me dizendo que o pai dela era isso, que o pai dela era aquilo, que o pai dela era aquilo outro, e o pai dela era pastor. E eu disse para ela: o seu pai é um pastor caído, porque ele era. No reino de Deus é hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A obra que eu fiz ontem passou, Deus quer fazer obras novas comigo hoje. Já trabalhei muito para o reino, então não foi para o reino de Deus, porque no reino de Deus ninguém faz mais do que Ele, porque enquanto nós dormimos Ele continua trabalhando. E os filhos devem ser parecidos com o pai. Eu já disse, com 89,
eu vou me aposentar. Aí eu vou começar a escrever livro. O que a igreja de Filadélfia praticou, que chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo de Nazaré? O que essa igreja fez que garantiu para ela só elogios? O que ela precisava fazer para continuar aprovada é continuar fazendo o que ela vinha fazendo, que é sendo fiel ao Senhor. Agora, o que a igreja de Filadélfia praticou, fez, que chamou tanto a atenção do Senhor, de modo que ela só recebeu elogios. Versículo 8, a parte A diz: conheço as tuas obras. Todo cristão, todo filho de Deus, foi chamado para a prática de boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras a salvação, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. O cristão é chamado para viver em boas obras. Então eu e você só temos direito de parar quando morremos. Enquanto vivos, devemos ser laborosos na seara do Mestre. Posso ouvir um amém? Jesus diz para os seus discípulos: ore ao dono da lavoura para que envie ceifeiros, porque tem muito fruto para colher e tem pouca gente trabalhando na colheita. Pergunta para o seu vizinho: você é dos que trabalha ou dos que assistem? Eu trabalhava, mas fiquei chateado, porque uma vez esqueceram de mim, me deram um coice. Irmãos, não tem lugar na minha canela onde eu já não tenha levado o coice. Não sei quantas vezes já fui esquecido. Aliás, não faço questão nenhuma de ser lembrado. Eu quero é ser aprovado. Ser lembrado não garante muita coisa. Você pode ganhar um presentinho, pode ser convidado para ir na casa dos mineiros comer comida boa, isso é muito bom. Mas, se não tiver costelinha de porco, você come ovo frito, alimenta mais ainda. Você faz questão do quê? De ser lembrado ou de ser aprovado? Ser lembrado é bom, mas ser aprovado é infinitamente melhor. Pela graça sois salvos mediante a fé, para viver praticando boas obras. Na parte C do versículo, Jesus diz: tens pouca força, mas obedecestes a minha palavra e não negastes o meu nome. Olha que coisa tremenda. Aquela igreja foi aprovada porque ela é uma igreja que trabalhava. E aquela igreja foi aprovada porque ela trabalhava no nome de Jesus. Ela trabalhava para a glória de Deus. Na igreja de Filadélfia não tinha cristão que dizia, depois de um milagre, depois de uma boa obra, depois de uma visita: aleleu, louvado seja eu. O eu é uma praga pior do que o Covid-19, porque o eu fica chateado, o eu fica doente, o eu quer parar, o eu não prossegue. Mas quando o eu dá lugar ao nós, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu, por último, aí nada nem ninguém vai conseguir me parar, e eu vou guardar o nome que está acima de todo nome. Então Jesus estava dizendo para aquela igreja: apesar de vocês não terem renome social, de não terem grandes obras sociais, tinha crédito no céu por sua conduta agradável a Deus na terra.
Nós podemos praticar obras sociais? Devemos. Nós, como SEAC, estamos um pouco fracos aí nas obras sociais relevantes. Porque não existe obra social mais poderosa do que a transformação interior. Mas nossa obra social, aquela que dá para tirar foto, é a cesta básica. Essa semana foram quantas esse mês? 45 famílias foram abençoadas através da sua vida, e da minha, e da nossa. Tem outras obras que nós podemos fazer. Agora, estas obras não salvam ninguém. As obras que salvam são aquelas feitas em nome de Jesus para a glória de Deus. Cesta básica qualquer pagão pode dar. Agora, a salvação só um verdadeiro cristão pode levar. Talvez você dê 2 quilos, mas não dê 2 palavras com um perdido, faz tempo. Filipenses 2,12, caminhando para o final. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros do universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e batalhei. Como é que eu guardo o nome de Jesus? Vivendo como Jesus viveu, quando não tem nenhum irmão meu perto de mim. Sendo sal para essa terra e luz para esse mundo. Posso ouvir um amém? Essa igreja agradou Jesus porque ela trabalhava. E a obra que ela fazia não era para comentar depois, não era para reclamar depois, era para a glória de Deus. Quando você trabalha para a glória de Deus e você serve alguém, se você deu caviar para aquela pessoa e ela fez sopa de cocô com caviar, é problema dela. Você levou o que para ela, cocô ou caviar? Então, se ela misturou cocô com caviar, é problema dela, você não tem nada a ver com isso. Não fique falando dela para não anular a obra que você fez. Quando é para a glória de Deus, eu faço e fica feito. Eu não preciso fazer e ficar vigiando. Nem para contar que fiz, e muito menos para criticar o que a pessoa está fazendo com o que eu fiz. Quem está me entendendo? Assim vivia a igreja de Filadélfia. Essa igreja foi aprovada. Na parte C do versículo: tens pouca força, mas obedecestes a minha palavra e não negaste o meu nome. Guarde o nome do Senhor. Na prática, versículo 10, porque destes atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Em outra versão, porque guardastes a palavra da minha paciência. O que mais agradou tanto aquela igreja, agradou tanto a Jesus, que aquela igreja praticou, além das boas obras, além de zelar pelo nome, foi o valor que a igreja deu à palavra. Pastor Marcelo falou disso aqui. O que mais chama a atenção de Jesus Cristo de Nazaré é como eu trato e me comporto diante da sua palavra. O que é a palavra do Senhor para você? É um livro legal, que agora não é mais só de capa preta, tem todas as cores que eu quiser. Mas ele é legal mesmo para deixar aberto no Salmo 23, no Salmo 91. E eu também uso para trazer para o culto, aqui eu leio sempre. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35.
Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido, João 15:3. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido, João 15:7. O que é a palavra para você? Para a igreja de Filadélfia, a palavra era tudo. O povo se preocupava mais em guardar a palavra do que em estar bem com a sociedade da cidade do amor fraternal. Meu Deus do céu, não acaba aqui, Jesus. Viu, pastor Marcelo? Fica pregando na hora da saudação, aí depois... Você viu elogio, mas cutuco também, né? Tiago 1:23 diz assim: porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Você ouviu? Se você guardar a palavra, o que você vai ser na terra? Muito feliz ou bem-aventurado, porque tem gente que defende que crente tem que ser um desgraçado. Não é, crente é para viver na miséria. É isso que a Bíblia diz? Não, tem aflição, tem perseguição, mas o cristão faz parte do povo mais feliz da terra. Se guardar a palavra. Se guardar a palavra. Se praticar a palavra. Se não for ouvinte negligente da palavra. E guardar a palavra, irmãos, nos dias de hoje, é também abrir mão de tentações. Porque hoje as tentações, elas foram validadas numa tal de Deus entende. Quem já ouviu isso? Eu sei que não deveria, mas Deus entende. E aí eu caio na tentação, porque a carne é fraca. Guardar a palavra significa abrir mão dos prazeres ilícitos. E eu insisto em dizer que o principal perseguidor da igreja hoje, a principal sinagoga de Satanás, os principais judaizantes que perseguem a igreja de Jesus hoje, são os acessos cibernéticos. É aquilo que vem através da internet. É a desgraça da vida cristã na terra. E agora, cada ser humano tem um computador na sua mão. Ele pode estar lá na cidade onde o Judas perdeu as botas e o Satanás está junto com ele lá. Porque a maioria dos crentes não usam a Bíblia do seu iPad, do seu iPod, do seu... Qual outro nome aí? Seu aparelho Android. A maioria não usa o Android para ler Bíblia, mas para consumir tudo quanto é porcaria que o diabo produz através de seus servos. E tomara que isso não sirva para você, porque eu já tenho dito isso aqui vez após vez. Vamos para a sessão revelação? Melhor não, né? Deus, para o relógio. Não tem jeito. O principal perseguidor da igreja hoje são os acessos cibernéticos. A internet é o principal entupidor das artérias da vida cristã. Pergunta aí para você ver, nessa guerra, você está vencendo ou perdendo? A igreja de Filadélfia agradou o Senhor porque não parou de trabalhar, porque fazia no nome de Jesus para a glória dele, porque valorizava a sua palavra. De fato e de verdade, concluindo agora, quem é que estava examinando e diagnosticando a igreja de Filadélfia? Quem é que está falando com você? O pregador, por melhor que seja, empata com o jumento, com a mula do Balaão, porque quem fala com a igreja é o Espírito Santo de Deus. Ele usa pessoas. Está certo que a maioria quer atrapalhar,
mas existem os que querem ser usados. Ou seja, no final das contas, quem é que fala? Aquele que é santo e verdadeiro. A igreja de Filadélfia sofria terríveis afrontas e perseguições dos judaizantes. Por isso que Jesus falou no versículo 9: farei-os a sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Se você vive para a glória de Deus, você entrega tudo para o Senhor, e aqueles que estão te perseguindo prestarão contas para Ele. Agora, se você se defende, seja usando pessoas que você conhece para perseguir outras, seja com a sua língua, você está entregue à mercê de você mesmo. Agora, se você entrega para Deus, então o Senhor vai fazer os que te perseguem se prostrar diante dEle e reconhecer que só o Senhor é Deus. Se você permanecer fiel àqueles que te perseguem, principalmente por causa da sua fé, vai chegar a hora, aqui ou no dia do juízo, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, se você for perseguido e estiver pagando mal com bem, você vai estar junto com essa criatura naquele dia, e não vai entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Eu e você não temos direito de vingança, porque a vingança não pertence aos cristãos, a vingança pertence ao Senhor. Está escrito: os judeus se arrogavam de únicos salvos e certos, mas a vida deles era uma mentira, pois não andavam na prática das obras que o Deus Altíssimo requer de todo ser humano, e isso não é revelado apenas no Novo Testamento, já está lá no Antigo Testamento, em Miqueias 6,8, diz o seguinte: ó ser humano, Deus já te revelou o que é bom, e o que Yahvé exige de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia de teu Deus. Lá no Antigo Testamento, já está revelado o que agrada a Deus: amar a justiça, praticar a justiça, amar a misericórdia, e não andar onde Deus não anda. Eu só vou onde Deus vai comigo, eu só faço o que Deus faz comigo, o que Deus não faz, eu não faço, onde Deus não vai, eu não vou. Quem está me entendendo, dê um glória a Deus. Jesus está dizendo para aquele povo, quem está falando aqui é o santo e verdadeiro, não é o falso não. É aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém consegue fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Como não poderia ser diferente, os judeus queriam comprar, enganar e se infiltrar na igreja através da porta das finanças. Você já ouviu dizer, fulano é difícil até ver o bolo de verdinhas, de dólares. Fulano é honesto até ver as notas de $1.000, fulano isso, fulano aquilo, até ver o peso do dinheiro. Está cheio de filho de Deus, caduco já na fé, que ainda rouba Deus, não devolve a 10ª parte, mesmo congregando numa igreja onde não tem controle no envelope, porque isso é algo entre o relacionamento entre a pessoa e Deus. Então quem sabe é Deus. Deus pede a 10ª parte para quê? Para que, se a pessoa estiver alinhada com aquilo que mais oprime o ser humano, ele então possa estar livre para viver para a glória de Deus. E olha, irmãos, eu vivo isso. Se eu contar para você como é que está o limite da minha conta ainda, você vai começar a chorar. Mas em paz eu me deito e logo pego no sono. Ô apóstolo, Deus não te abençoa? Abençoe muito. Mas eu estou aprendendo a administrar melhor agora. O que é administrar melhor? É não dar tudo. Porque o meu arroxo não é por esbanjar, não é por jogar fora, mas é por repartir. E a Bíblia diz que quem lança o pão sobre as águas, uma hora vai colher. Vai chegar a minha hora. Tem muita semente lançada. Enquanto isso, a gente vai orando todo dia.
e usufruindo da paz que excede todo o entendimento. Os judeus queriam infiltrar-se na igreja, através, meu irmão e minha irmã, isso aqui é o que corrompe, as coisas, não é o dinheiro. Tem filho chateado com o pai porque o pai não pôde dar o iPhone. Tem filho que tem 3 tênis e ele quer o último que saiu e o pai não pode dar, está chateado. Tem filho que fica o dia inteiro na internet, aí vai para Dubai através do Google Maps, vai para Miami, vai não sei para ele, quer ir também. Rapaz, tem coisa que não é para mim, que não é para você. É porque o que está guardado no coração não é a palavra, são os conteúdos cibernéticos. Quem está me entendendo? Jesus deixa claro que somente Ele é verdadeiro e também somente Ele tem poder para abrir e fechar portas. Você crê nisso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito para serem feitos conforme a imagem e semelhança do seu Filho primogênito. Nós aprendemos com tudo, irmãos, que passamos na vida, desde que creiamos que nós temos um novo nome. Jesus Cristo de Nazaré é o único que é dono de todo ouro e de toda prata, Ageu 2:8. Jesus Cristo de Nazaré é quem tem as chaves do inferno e da morte. Nenhum imperador, nenhum governador, nenhum multibilionário tem as chaves do inferno e da morte. Aliás, um dos maiores de todos os tempos morreu alguns anos atrás por causa de um problema no pâncreas. Qual era o nome dele? Steve Jobs. Quem está entendendo? Ninguém tem as chaves do inferno e da morte. A chave do cofre do Banco do Brasil vai mudar de mão agora, porque o presidente do BB pediu as contas, vai ser colocado outro no lugar dele. Mas todo o dinheiro do Banco do Brasil não compra o que você recebeu de graça de Cristo Jesus. E o que Ele pede é que você guarde a palavra dEle no seu coração. O que Ele pede é que você não negue o nome dEle. O que Ele pede é que você seja uma prova viva de que Ele está vivo e vive dentro de você. Posso ouvir um amém? O santo e verdadeiro está aqui hoje. E Ele quer poder, não apenas hoje, mas por todos os dias da sua vida, tecer elogios para você. Deus não tem prazer na correção, Deus tem prazer na manifestação da bênção, porque Deus é amor, Ele também é justiça e fogo consumidor, mas o prazer dEle está em abençoar, porque a Bíblia diz que Ele não tem prazer na impiedade, mas sim que o ímpio se converta, mude e viva. Deus quer dizer para você: farei de você uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei em você o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E igualmente escreverei em você o meu nome. Isso não é para o além, isso é para aqui e agora. Fique de pé no nome de Jesus. Ô, apóstolo Lucas, isso aí é demais para a minha cabeça. A minha vida está uma meleca. As áreas da minha vida. Então, é simples. É só você aceitar a palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa por si mesma. Ela não precisa de apóstolo, de profeta, de mestre, de evangelista, nem de pastor. Esses homens são chamados para anunciar a palavra. Agora quem faz a obra, o milagre, é a palavra, porque a palavra é o Deus encarnado, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem inspirou a palavra foi o Espírito Santo, por isso a palavra de Deus não é como um livro qualquer. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. Se você der ouvidos à palavra, ela vai transformar a sua vida. Ainda que você queira o contrário, não faça o contrário, faça o que diz a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, levante uma de suas mãos junto comigo. Pai, te adoramos, Senhor, te bendizemos, porque é possível
É possível andar de modo agradável aos teus olhos, mesmo que hajam ao nosso redor sinagogas de Satanás. É possível, no poder do teu Espírito Santo, honrar o teu nome, guardar a tua palavra. É possível andar na prática das obras que te glorificam. Bendito seja Deus Todo-Poderoso o teu nome, porque dessas 7 igrejas, pelo menos 2 receberam elogios, e nós queremos, ó Pai, tratar as nossas vidas, onde somos semelhantes às igrejas que foram exortadas e reprovadas, para não mais sermos achados em falta. E nas áreas, ó Pai, onde nós nos assemelhamos à igreja de Esmirna e à igreja de Filadélfia, nós queremos continuar, Senhor. Mas o Senhor sabe que são tantas as informações que concorrem contra a Tua palavra na nossa mente e no nosso coração. O Senhor sabe, Deus, que são tantos os argumentos do nosso coração enganoso, que querem rejeitar a verdade que o Senhor é poderoso para nos dar vida e vida em abundância, independente da circunstância. Que nesta hora, Deus, junto com a Tua igreja, com os meus irmãos e irmãs, eu me rendo aos Teus pés. Eu me rendo aos Teus pés, Pai, e reconheço que nada posso fazer, se não for pelo Teu poder, para viver em meio a uma geração pervertida e corrupta, de modo a resplandecer a Tua glória. E eu suplico, Deus, toma a vida de cada filho e filha do Senhor que aqui está, também daqueles que estão acompanhando através, ó Pai, das mídias sociais. Toma a vida de todo aquele e aquela que está decidida a Te honrar, a Te glorificar, ainda que vá sofrer perseguições horríveis e tremendas. Poderoso Deus, nós queremos ser achados entre aqueles que terão direito de receber um novo nome, entre aqueles que podem representar o Teu nome sobre a face da terra. Nós aceitamos que o Senhor nos dê sabedoria para saber viver nesse mundo, mas incontaminadamente. Pai, nós aceitamos que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos discipline, de modo que nós não sejamos reprovados. Pai, nós queremos poder ouvir da Tua boca aquilo que o Senhor disse para Satanás acerca de Jó. Viu lá o meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a mim e que se desvia do mal. Deus, me ajude, ajude os meus irmãos e as minhas irmãs, nos ajude a viver de uma maneira que o Senhor possa bradar do Teu trono: olha lá o meu filho, a minha filha, eles me temem e por isso eles se desviam do mal. Poderoso Deus, ilumina, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, arrancando de dentro de nós todo medo, todo pavor, todo terror, e dá para cada um de nós a convicção que a pior coisa que poderia acontecer nesses dias conosco, a morte, para nós é apenas uma passagem para uma vida eterna na Tua presença. Eu não quero morrer, Senhor, e eu também não anseio que o Senhor leve nenhum dos nossos irmãos. Por isso, Pai, nos ajude a estarmos prontos para viver para o Senhor na face dessa terra, porque está muito mais difícil viver para o Senhor do que continuar vivo aqui. Viver para o Senhor, Pai, é o nosso alvo, é o nosso anseio. Por isso nós queremos viver em amor fraternal, nós queremos ajudar uns aos outros, nós queremos receber o carimbo de aprovado pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Compadece-te de nós, Espírito Santo, é o meu clamor em favor da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E daqui a sairmos daqui, Pai, sejamos levados pela Tua poderosa mão, para onde foi determinado que iríamos, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Infelizmente não dá para dar abraço, mas dá para dar um joinha, dá para dar uma pancadinha, dá para dar uma cotoveladinha, dá para dar uma bicuda. Com cuidado. Vai na paz do Senhor.